Mas para a gente Paz do Senhor Jesus. Um prazer estar aqui novamente para compartilhar a palavra com as irmãs. E eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 2. E eu gostaria de estar comentando alguns toques divinos, aquilo que o Senhor foi ministrando no meu coração no decorrer do estudo desse livro de Tessalonicenses. Diz assim: ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em prática, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os cristãos que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O livro de Tessalonicenses, estudando o livro de Tessalonicenses, nós vemos que é uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. E ele vai dizer aqui no capítulo 2 que ele anunciou o evangelho a esses irmãos em meio a muita luta, que para anunciar o evangelho a esses irmãos, isso exigiu dele um alto nível de entrega. Agora eu quero falar nessa passagem aqui sobre o nível de entrega que nós temos tido diante de Deus. Será que nós temos correspondido àquilo que o Espírito Santo tem trago discernimento em nosso coração? Qual tem sido o nível de entrega nosso com Deus? Qual tem sido o nível de relacionamento nosso com Deus? O seu relacionamento com Deus exige algo de você? Ou é algo que você encaixa na sua rotina, no seu dia a dia, e não exige de você nenhuma renúncia, não exige de você nenhum esforço? A Bíblia vai dizer que sobre a recompensa do nosso trabalho no Senhor, sobre aquilo que sacrificamos por amor a Deus e a sua obra, como isso traz uma recompensa sobre o nosso trabalho no Senhor. A Bíblia vai fazer uma promessas para nós em cima dessa resposta, desse favor, dessa bênção de Deus sobre aquilo que nós temos semeado. Mas como tem sido o nível da nossa entrega? Porque Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses sobre o seu nível de entrega por amor aos Tessalonicenses, entendendo o propósito de Deus para estar ali
em Tessalônica, anunciando o evangelho àqueles cristãos, em meio a muitas perseguições e em muitos sofrimentos. O evangelho tem custado algo para nós. Nós temos oferecido a Deus esse sacrifício a Ele de louvor e adoração em nos entregar por aquilo que Ele nos confiou, ou nós estamos levando uma vida mediana, medíocre, aonde nós damos para Deus aquilo que sobra, aquilo que nós conseguimos encaixar na nossa agenda, né? Então, a medida do nosso nível de entrega será também proporcional à medida daquilo que nós vamos colher de fruto para o nosso ministério e como resposta para a nossa vida de oração. Então, Paulo ele vai dizer que ele anunciou esse evangelho em meio a muita luta e que isso exigiu dele um alto nível de entrega. Eu quero deixar aqui para você essa perguntinha aí para você refletir. Qual tem sido o seu nível de entrega? Servir a Cristo tem te custado algo? Você tem respondido aquilo que o Espírito Santo tem ministrado em seu coração? Tem tido esse comprometimento com Ele? Ele vai dizer que enquanto ele estava ali evangelizando os tessalonicenses, eles trabalharam duro ali para se sustentar, para dar um exemplo para os tessalonicenses, para não serem pesados a eles. E enquanto eles estavam com eles anunciando o evangelho, eles estavam ali também trabalhando para não serem pesados a ninguém. Muitas vezes nós usamos como desculpa o nosso trabalho, a nossa demanda e achamos que Deus ele está aceitando a nossa justificativa de que nós não estamos tendo tempo para servi-lo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele disse que ele trabalhava enquanto ele fazia a obra do Senhor. Então isso não é uma desculpa para nós diante de Deus, mas nós precisamos de dar uma resposta como cristãos diante do chamado, diante daquilo que Deus confiou a nós como dons, como talentos. Nós precisamos entender que o nosso trabalho é bênção do Senhor e que ele não é um fardo, que ele não é um jugo e não é um impedimento, mas é algo que nós devemos fazer para o nosso sustento, mas conciliando como prioridade realizar o propósito, a obra que o Senhor ele nos chamou e confiou a nós. E enquanto ele realizava esse trabalho, ele também cumpria, né, a sua tarefa, o seu trabalho para o seu sustento. E ele diz que o nível de entrega dele para com esses irmãos de Tessalônica foi um nível tão alto em amor que ele tratou os tessalonicenses como filhos, o mesmo amor, né, por um filho, exortando, consolando e dando testemunho para que os tessalonicenses vivessem de maneira digna como eles. Olha o nível de responsabilidade. A questão do testemunho de vida. Como o nosso testemunho ele fala muito mais do que palavras, muito mais do que pregação, né? Hoje nós podemos ver pregadores de mídia, de redes sociais, onde nos apresentam uma aparência, mas nós não conhecemos o seu contexto de vida, né? Não conhecemos muitas vezes o seu testemunho. E Paulo, ele se preocupava em deixar um testemunho de vida, um exemplo para aqueles cristãos, porque nós sabemos que a primeira pregação na nossa vida é o testemunho. Como tem sido o nosso testemunho, a nossa caminhada com Deus? As pessoas têm visto o caráter de Cristo em nós? Nosso estilo de vida reflete a nossa comunhão com Deus? O nosso amor por Deus reflete nas nossas atitudes? Nós temos servido a Deus em amor? Ou muitas vezes nós estamos, como eu disse, dando o resto para o Senhor, fazendo por obrigação, fazendo por medo, mas não fazendo com um nível de entrega,
Porque o que Deus vai sondar e vai pesar em nosso coração é o nosso nível de entrega, é a motivação que está no nosso coração, a forma que nós estamos servindo a Ele, é isso que vai pesar diante de Deus. E Paulo diz que se entregou para tratar eles como filhos amados. Olha o nível de entrega deste apóstolo, entendendo o propósito de Deus por vidas. Nós estamos tratando de vidas, de pessoas, pessoas que todos os dias olham para nós buscando um socorro, buscando uma palavra de ajuda, de conforto, de esperança, buscando muitas vezes ver os sinais de Deus na nossa vida, esperando que nós sejamos uma resposta, um canal de bênção na vida delas. Mas muitas vezes o nosso nível de entrega está tão raso e nós não conseguimos transmitir esse amor de Deus, essa essência de Deus para aqueles que estão à nossa volta. E Paulo fala desse nível de entrega, e ele fala que o resultado desse nível de entrega dele, né, após ele sofrer para ali, para anunciar o evangelho, né, ele fala que foi em muita tribulação que ele anunciou o evangelho ali naquele lugar, mas qual que é a resposta que ele recebeu? Vale a pena, né? Ele vai dizer que o resultado é que eles receberam o evangelho como a palavra de Deus que atua com eficácia naqueles que creem. Ele diz que o evangelho chegou até eles não só em palavras, mas também em poder. Nós temos carregado a unção de Deus, a graça de Deus na nossa vida. As pessoas têm visto Deus em nós, que tipo de evangelho nós estamos carregando, como nós estamos refletindo Cristo na vida das pessoas. Será que o evangelho que nós pregamos está carregando um poder de transformação na nossa história, na nossa casa, na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta? Será que a unção e a graça de Deus têm confirmado o nosso ministério e aquilo que nós temos semeado? Precisamos levar nesse tempo a graça, a unção, a presença de Deus onde quer que formos. Não é só sobre quando estamos em oração ou só quando nós estamos lendo a Bíblia que nós somos espirituais, mas servir a Deus é em todo o tempo, é um estilo de vida. E Paulo ele fala isso, que quando ele chegou para anunciar o evangelho, ele não chegou com uma palavra vazia, mas ele chegou com a palavra viva e eficaz, que deve fluir do nosso interior, né? Ele diz que ele chegou com o evangelho e eles receberam como a palavra de Deus, porque havia ali a presença, o poder do Senhor em meio à entrega de Paulo, a ministração da palavra a qual ele levava, do evangelho que é poder de Deus. E ele vai dizer, né, que os cristãos ali se tornaram imitadores dos cristãos judeus no padecer por amor a Cristo. É esse tipo de evangelho que nós precisamos de pregar, em que as pessoas verdadeiramente, através da graça, da unção do Senhor na nossa vida, elas têm esse encontro, essa conversão real com Deus, e eles verdadeiramente se convertem ao Senhor. São os frutos do nosso ministério que nós vamos ver, né? Quando nós semeamos o evangelho na vida das pessoas, e elas se tornam, muitas vezes, são transformadas, né? E a sua vida ela é mudada a partir do seu encontro com Jesus, porque nós estamos pregando um evangelho que não é só em palavra, mas é em poder. E Paulo vai dizer aqui, né, que a perseguição ela veio contra esses cristãos para tentar, né, impedi-los de avançar, de crescer, para tentar impedir Paulo de continuar pregando o evangelho ali naquele lugar. Mas Paulo sabia, né, que Deus ele era com ele em meio a todos os desafios
que ele enfrentava naquele lugar, ele tinha convicção daquilo a qual Deus o tinha chamado, de que Deus havia chamado ele como apóstolo dos gentios, ele vira a transformação que Deus estava realizando através da vida dele na vida daqueles cristãos, e ele orava constantemente pela vida daqueles que ele estava ali ministrando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, porque nem sempre ele podia estar presente ali para corrigi-los e ensiná-los, mas ele orava constantemente por aqueles que ele anunciava o evangelho. O que traz a presença, o poder, o fruto na nossa vida é esse ministério de oração, é entender que é a palavra, é a oração, é a santificação, é a consagração, é priorizar esse propósito de Deus na nossa vida que vai gerar o fruto que nós tanto almejamos, né? Que vai gerar a transformação na vida daquelas pessoas que nós nos relacionamos, que nós intercedemos. É essa entrega, esse nível que vai trazer a colheita sobre as nossas vidas. Tem uma frase que diz: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E aí tem pessoas que levam uma vida no raso, uma vida sem manifestação do poder de Deus, porque elas não têm uma vida de comunhão com Deus, elas não têm uma vida de entrega, de santificação, de comprometimento, de oração com Deus, e a consequência disso é que as suas vidas são vazias da manifestação do poder de Deus. Então nós precisamos, né, nós estamos aí no mês em que nós estamos orando, ensinando sobre a oração, refletindo sobre a oração, e mais uma vez, né, Paulo ele vai deixar o exemplo aqui de como ele intercedia para que aqueles cristãos permanecessem. Você é uma intercessora da sua casa, na sua igreja, na sua vida de relacionamento com Deus, como está? Né? Aquelas pessoas que você ganhou para Jesus, você intercede por elas, né? Para que elas permaneçam. Então, havia um nível de entrega de Paulo muito grande para com esses cristãos ali de Tessalônica, né? E Paulo ele vai dizer que por mais que ele desejasse, né, estar com os cristãos ali, ensinando, discipulando, muitas vezes ele era impedido por Satanás de estar com os cristãos de Tessalônica, né? Ele anunciou o evangelho, ele pregou a palavra e ele se retirava para pregar em outras regiões. E muitas vezes ele queria retornar ali para ver como estava a igreja em Tessalônica, para ver como estavam os irmãos, e muitas vezes ele dizia que Satanás não o permitiu, o deixou que chegasse até aquele lugar, né? Houve aquele discernimento, aquele entendimento que havia uma oposição das trevas. Existe uma guerra espiritual constante, existe uma oposição do inimigo constante para que não avancemos, para que não cumpramos o propósito de Deus. Existe um trabalhar constante do adversário sobre a nossa mente, querendo atacar as nossas emoções, querendo nos embaraçar no dia a dia, e nós não podemos desprezar as estratégias, os ardis de Satanás. Nós precisamos de entender que todos os dias ele vai se opor àquilo que nós queremos fazer para Deus, a nossa vida de oração, ao nosso serviço no Senhor, e nós precisamos de entender que nós precisamos de rejeitar, refutar esses argumentos, essas mentiras que ele lança sobre a nossa mente, vencer contra esses embaraços, entender que a nossa guerra não é uma guerra física natural, mas é uma guerra espiritual, em que nós temos o império das trevas tentando impedir o nosso avanço, tentando impedir as nossas conquistas, tentando impedir que cumpramos o propósito de Deus, que sejamos vitoriosos. Então, quanto mais nos enchermos da sua palavra,
quanto mais nos enchermos através dessa comunhão com Deus, dessa consagração, da santidade, mais nós seremos fortalecidos para avançar. Mais uma vez eu quero deixar a pergunta aqui: qual tem sido o seu nível de entrega diante daquilo que Deus ele tem falado nesse tempo e nesses dias? Você tem trago um retorno, uma resposta para aquilo que Deus ele tem falado ao teu coração, ou você tem se deixado ser impedido por Satanás para realizar aquilo que Deus quer realizar e ele já tem ministrado em seu coração? Então havia uma resistência do inferno para que Paulo não pudesse estar com eles e continuar ali a fortalecer a fé dos irmãos de Tessalônica. Então, Paulo ele envia, né, Timóteo ali para saber notícias sobre a fé e o amor daquele povo, né, dos cristãos de Tessalônica, como eles estavam ali. E Paulo recebe boas notícias, né, de que eles estavam firmes na fé. Como está o nosso nível de fé? Nós temos caminhado sozinho ou nós temos um Timóteo na nossa vida? Alguém que é nosso parceiro de oração, alguém que caminha conosco, alguém que nós podemos contar. A Bíblia fala muito sobre a questão do privilégio de se ter amigos, de não caminhar sozinho, de estar inserido no corpo de Cristo, de caminharmos uns com os outros. Paulo vai falar aqui sobre o amor uns pelos outros, que é o propósito de ser a igreja de Cristo aqui na terra. E Timóteo vai até aquele povo e vê que eles estão enfrentando todas as dificuldades. Eles estão enfrentando a perseguição dos seus próprios conterrâneos, na sua própria terra, seguindo o exemplo dos cristãos judeus que perseveravam em meio a tanta perseguição, porque houve um plantio no coração deles em fé. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E quando nós plantamos a palavra de Deus no decorrer da nossa caminhada, né, a Bíblia diz que aquele que vai andando e chorando, né, enquanto semeia, voltará trazendo consigo os seus feixes. Isso fala de uma colheita em cima daquilo que temos semeado, que nós vamos desfrutar daquilo que temos plantado na presença do Senhor, daquilo que nós temos semeado, é o que nós vamos desfrutar. Se nós temos um nível de entrega diante de Deus, de resposta àquilo que Ele tem nos ensinado e falado, nós também vamos colher um nível de fidelidade, de bondade, de justiça, de resposta da parte de Deus sobre a nossa vida, porque é o que a palavra do Senhor nos diz, né? E Paulo ele pôde se alegrar com o fruto do seu trabalho, porque apesar de todo o nível de dificuldade que ele enfrentava para ministrar ali, ele via o retorno, a resposta da perseverança, da fidelidade daqueles cristãos que, mesmo diante das perseguições, eles perseveravam em guardar a palavra de Deus. Você tem perseverado? Você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração? Ou você tem permitido que o adversário ele roube a palavra de Deus, coloque dúvidas no seu coração? Como está o seu coração aí diante de Deus, né? Paulo, ele ora, né, constantemente para que Deus possa proporcionar uma oportunidade para estar com eles. Nós temos diante de Deus pedidos de oração, propósitos colocados diante de Deus, todos nós temos, né? E nós precisamos daquela palavrinha mágica, né? Perseverança, perseverar em oração, encher a presença de Deus, o trono de Deus, com as nossas orações, com o nosso clamor, orar incessantemente, né? Orar sem cessar, clamar até que esse depósito ele esteja cheio, transbordante das nossas orações e nós possamos ver o manifestar do Senhor, o agir do Senhor em resposta à nossa perseverança em oração, né? Porque através da nossa
perseverança em oração, o Senhor, ele vai nos respondendo, ele vai trazendo respostas daquilo que talvez nós temos orado tantos anos na presença do Senhor, mas muitas vezes nós não recebemos, porque nós não perseveramos o suficiente para alcançar essas respostas. Quantas pessoas, né, começam a orar por algo e desistem porque não estão vendo nada acontecer, né? São paradas pelos embaraços do adversário, pela resistência do inferno, permitem com que o espírito de desânimo, né, de incredulidade, de frieza, venha paralisar a sua fé e as suas orações. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, continue enchendo o seu depósito de oração até que ele transborde. A palavra do Senhor nos diz que as nossas orações, elas são recolhidas e colocadas diante de Deus até que se transbordem e venha a resposta para as nossas vidas aqui na terra. Então, isso fala sobre nós perseverarmos, né, a fim de que o Senhor, ele traga resposta sobre cada necessidade. Todos os dias você vai enfrentar oposição, o adversário vai dizer para você que Deus, ele não se importa, que ele não está ouvindo, que nada vai mudar, que nada está mudando, mas que nós possamos trazer a palavra do Senhor à nossa memória, para que a nossa fé seja fortalecida, né? E Paulo vai dizer também, né, orar para escrever para eles, ensinando eles, né, para que eles se fortalecessem no Senhor em santidade, para que eles fossem irrepreensíveis, sem motivo de nenhuma repreensão, né, exemplo de boas obras, para que eles se santificassem. Nós sabemos que nós só vamos carregar a graça, a unção, a presença do Senhor nas nossas vidas quando nós nos separarmos, nos santificarmos. Alguém que vai entrar diante dos átrios do Senhor, que vai exercer autoridade, que vai fazer a diferença, é alguém que se separa, é alguém que não segue o curso desse mundo, né? É alguém que não anda de acordo com as circunstâncias ou com a realidade que está lá fora, mas é alguém separado para Deus, é alguém que procura remir o seu tempo, né, todos os dias, sendo intencional em separar um tempo para crescer no conhecimento do Senhor, para crescer na graça do Senhor, para cada dia estar mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E no capítulo 4, ele convida os cristãos, né, em crescer, em agradar ao Senhor. Nós temos procurado agradar ao Senhor com o nosso modo de vida, né, com a nossa resposta diante daquilo que Ele tem colocado em nosso coração. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que nós possamos crescer em agradar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós cresçamos, né, nesse processo de santificação, e Paulo vai dizer isso, né, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, é que vocês se abstenham da imoralidade sexual, não dominado por paixões e por desejos desenfreados. Nós não vivemos como vive o ímpio lá fora, guiado por paixões. Nós vivemos com discernimento, entendendo o nosso propósito de vida, confiando e descansando no Senhor, sabendo que cada um dos nossos sonhos, nossas necessidades estão diante de Deus, e que se perseverarmos em ser fiel ao Senhor, a seu tempo Deus, ele vai nos honrar, ele vai abrir oportunidades para que os sonhos que há no nosso coração, alinhados com a sua palavra, eles venham se cumprir, né? Porque existe um depósito nosso ali de fidelidade ao Senhor. Amados, pegue essa chave nessa manhã, crescer em conhecer, em agradar ao Senhor e na santificação, se abstendo das paixões carnais, né? Se abstendo de tudo aquilo que nos afasta da comunhão com o Senhor, do curso desse mundo, do pecado,
né? Daquilo que quer contaminar a nossa vida, que quer roubar a nossa comunhão com Deus. Paulo estava falando, olha, abandonem um velho modo de viver, né? Deixem as paixões carnais, não vivam mais pelos seus desejos. Andem agora de acordo com esse evangelho que vocês receberam. Se separem dessa comunidade a qual vocês vivem, porque eles viviam no meio de um povo idólatra, né? No meio de um povo que não conhecia a Deus e que vivia de acordo com as suas paixões e na imoralidade sexual. E Paulo vai chamar eles para uma vida de consagração, de santificação, de separação para Deus. É esse que o Senhor está procurando, são esses que o Senhor está procurando. Desses adoradores, desses servos que o adorem em espírito e em verdade, que compreendam que nós somos cartas vivas, que nós somos luz do mundo, que nós somos espelho, exemplo de Cristo, e que devemos refletir o caráter de Cristo na nossa vida, para que as pessoas possam seguir os nossos passos, o nosso exemplo. Ah, mas eu acho muito pesado falar, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, como Paulo disse. Não, porque quando nós estivermos Cristo em nós, ele vai nos aperfeiçoar até que as pessoas comecem a olhar para nós e elas vão ver os traços de Cristo no nosso caráter, nas nossas atitudes, na forma que falamos, na forma que servimos. Todo o nosso ser vai refletir Cristo, e esse é o propósito do Senhor, o porquê desse processo dele nas nossas vidas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, né? Paulo diz isso para eles: olha, Deus não te chamou para a impureza, mas para a santidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se nós queremos vivenciar coisas maiores na nossa vida, na nossa realidade, na nossa vida espiritual e alcançar maiores níveis de resposta, nós precisamos entender também esse nível de entrega que nós temos que ter. Vamos sofrer e padecer para fazer a vontade de Deus, porque vamos estar enfrentando uma resistência do inferno. Mas isso vai nos levar a colher os frutos daquilo que nós estamos plantando no nosso servir a Cristo, no nosso chamado. Assim como Paulo diz que os Tessalonicenses era a sua coroa, né? Era a coroa do seu ministério, era o motivo da sua alegria, porque ele estava se empenhando ali para se doar, para se entregar, para fazer a vontade de Deus, e ele estava vendo a transformação na vida daquele povo, ali na vida dos cristãos de Tessalônica. Isso reflete a nos falar, né, que aquilo que nós temos plantado, nós temos colhido os frutos, nós temos visto o que Deus tem feito, porque se nós não temos visto essa colheita, essa transformação, essa resposta, existe um alinhamento que precisa ser feito nosso com Deus. Né? Existe um nível de entrega maior nosso para com Deus, entendendo que isso vai gerar fruto na nossa vida. E entendendo também, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado nos nossos corações. Deus, nessa manhã, está nos chamando para um nível de entrega maior, para uma profundidade maior, para uma seriedade maior, para com aquilo que Ele nos confiou. E Ele está nos ensinando, através do exemplo aqui de Paulo, que o seu nível de entrega, enfrentando perseguição e sofrimento, trouxe uma colheita de muitas almas, que agora não só imitavam o exemplo de Paulo, mas também se tornaram conhecidos em todos os irmãos da Caia e Macedônia. Em toda aquela terra, aqueles cristãos se tornaram conhecidos por serem imitadores de Paulo, dos cristãos da Judéia. Eles entenderam o evangelho da graça, eles entenderam o que é servir a Cristo, o que é carregar esse evangelho na vida deles. Né? Será que nós temos refletido isso? Será que nós temos dado esse testemunho? Será que onde nós estamos passando, as pessoas elas estão fazendo, vendo a diferença em nós? É muito mais do que pegar um microfone e subir num púlpito. É muito mais do que fazer parte de um ministério de louvor, é muito mais do que servir num cargo na igreja. É sobre uma transformação que esse evangelho traz em nós e através de nós influencia outras vidas. É sobre isso que o Senhor está nos ensinando essa manhã.
né? E Paulo, ele diz, olha, esforcem-se para viver uma vida tranquila, cuidando dos seus interesses, a fim de dar um bom exemplo e não depender de ninguém, né? Então, Paulo está falando aqui, olha, viva uma vida exemplar, né? Seja um exemplo para aqueles que estão à sua volta, né? Procurem levar uma vida tranquila, cuidando daquilo que são os seus negócios, que são as suas responsabilidades, sendo justo naquilo que lhes diz respeito, sendo honestos, sendo exemplo em todas as coisas, para que isso seja uma mensagem de pregação para as pessoas que nos cercam, né? Que o nosso estilo de vida, que a nossa forma de viver, o nosso testemunho seja uma pregação para aquelas pessoas que passam pela nossa vida, que elas vejam Cristo em nós, né? E Paulo lembra a eles da promessa da ressurreição em Cristo Jesus, né? Ele vai ali derramar sobre a vida deles essa lembrança, né, de que eles estavam aqui por um tempo, que aqui não é o lugar deles final, mas que havia uma promessa de que Jesus viria e os mortos em Cristo, né, se ressuscitarão primeiro, depois nós, os que não estivermos ainda mortos, seremos transformados em corpo de glória e nos encontraremos com ele nos ares. O capítulo 5 vai falar disso, dessa promessa. Qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso objetivo? Para onde que nós estamos olhando? Será que nós esquecemos já o nosso local de destino, o nosso objetivo? Será que nós estamos tão embaraçados aqui que nós já esquecemos que a qualquer momento Cristo pode nos chamar? Seja um chamado pessoal, onde ele nos tira dessa terra, ou seja um chamado, né, em conjunto para toda a igreja, porque nós estamos aguardando a sua vinda, né? Então, Paulo está dizendo para ele: olha, estejam preparados, porque a qualquer momento Cristo pode voltar. E eles viviam como se Cristo fosse vir a qualquer momento. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Nós precisamos de viver como se Cristo viesse a qualquer momento, porque ele pode nos chamar também a qualquer momento. E o capítulo 5 diz que ao ressoar da trombeta, né, o Filho de Deus, Jesus, virá entre as nuvens com poder e glória. Que nós possamos aguardar esse dia alinhados, em comunhão com Deus, que o Senhor nos encontre servindo, combatendo o bom combate, cumprindo a nossa carreira, servindo com excelência, desfrutando daquilo que Ele conquistou para nós. Para encerrar aqui, sobre o trabalho, a colheita do ministério de Paulo, Paulo ele vai agradecer, né, a Deus pelo aquilo que ele vê na vida dos irmãos de Tessalônica. Olha, ele diz: eu agradeço a Deus porque eu vejo em vocês o esforço motivado pelo amor. Eu vejo em vocês a perseverança proveniente da esperança em Cristo. Nossos olhos estão em Cristo e nós perseveramos porque nós sabemos da promessa, sabemos para que ele nos chamou. E os cristãos de Tessalônica, né, eles perseveravam porque estavam aguardando, a sua esperança estava em Cristo. Ele diz também: olha, eu agradeço a Deus, porque vocês se tornaram imitadores de Cristo, né? Meus imitadores. Vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos, né? Eu agradeço a Deus porque por todo lado é conhecido a fé que vocês têm, o amor que vocês têm uns para com os outros, né? Eu agradeço a Deus porque eu vi que vocês abandonaram os ídolos para servir a Cristo e aguardar a sua vinda. Olha que tremenda essa palavra, né? Houve uma transformação na vida daqueles cristãos ali de Tessalônica, porque eles entenderam o evangelho da graça de Deus. O seu estilo de vida mudou. Eles abandonaram a velha forma de viver para viver agora, né, aguardando a vinda de Cristo, um estilo de vida que refletia Cristo. Então, essa foi a colheita de Paulo ali diante
da sua entrega, da sua perseverança. E nós queremos, como Paulo, ver essa colheita da nossa entrega, do nosso trabalho, e com certeza nós veremos se nós começarmos a ter esse nível de entrega maior, de acordo com aquilo que Deus está nos falando nesta manhã. Né? Eu tenho falado com o Senhor que Ele me ajude a estar no centro da vontade dEle a cada dia. Né? Que nenhum sonho, nenhuma vaidade, nada, né, venha tirar do centro da vontade dEle. Porque por mais que nós almejemos e sonhemos com os nossos objetivos, acima de tudo isso, está guardar a nossa fé, está o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de consagração, de entrega, para que nós venhamos ter um ministério frutífero. E a minha oração nesta manhã é que você possa usar esse exemplo de Paulo nesta manhã e ser um imitador, né, de Cristo, esse nível de entrega maior, para que você possa ter essa colheita de se alegrar com tudo aquilo que você vai ver que Deus vai fazer no seu ministério, na sua vida. Porque aquele que é fiel a Deus, ele sempre vai colher um nível de resposta, de transformação, de fidelidade da parte de Deus. Essa é a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele possa completar essa palavra no seu coração. E eu quero agradecer mais uma vez a Cris por essa oportunidade de estar compartilhando aqui a palavra do Senhor com as irmãs. Deus abençoe. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.